Bom dia, Adri. Como vai? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Adri, com essa missão aí de aprovar a reforma tributária, né, já nesse primeiro ano do governo Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad está montando um núcleo aí para elaboração de uma proposta com os representantes de todas as áreas da pasta, né, para até tentar ser amplo, né, ter não tanta dificuldade de aprovação isso no Congresso. Como é que está sendo formulada essa questão? Pois é, Carol, é uma oportunidade única para o governo aprovar nesse ano, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, a reforma tributária. São quase 30 anos de discussão de propostas seguidas, sem que uma janela de oportunidade fosse apresentada pelos governos que passaram. Agora, o governo Lula está focado a sua política econômica na aprovação da reforma tributária. É difícil, tem muitas forças de resistências contra a reforma e, por isso, ele resolveu fazer um núcleo bem forte, um núcleo com participantes de todas as áreas do Ministério para fazer a reforma andar. A ideia é que nenhuma resposta a uma demanda, nenhum questionamento dos envolvidos na reforma. Essa reforma ela tem uma especificidade, porque são muitos atores, são empresas, são estados, são municípios, o próprio governo federal, todo mundo envolvido na tributação sobre o consumo, que é a primeira etapa. São os impostos indiretos, aqueles que a gente não vê, que estão embutidos nos preços dos produtos e também dos serviços. A gente não vê o contribuinte, nós que pagamos, em última instância, esse tributo, a gente não vê. Ele é um tributo bastante desigual, porque uma pessoa mais pobre paga o mesmo produto que uma pessoa mais rica, porque está embutido, está escondido nos produtos, no preço final dos produtos. Então, você vê muito atores e esse núcleo vai trabalhar junto com a equipe do secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api. É uma tarefa muito difícil, mas o governo colocou como prioridade a votação da reforma. E espera fazer isso nesse primeiro ano, né? Porque, enfim, apesar de um Congresso que não é exatamente majoritariamente apoiando, né, o governo, é mais fácil aprovar isso num começo de mandato, não estrategicamente falando? Exatamente, é meio que é o que aconteceu com a reforma da Previdência. Vamos Uhum. lembrar que ela não foi aprovada no governo Michel Temer, houve uma discussão e acabou não sendo aprovada. O Temer encaminhou uma proposta. Quando foi o início do governo Jair Bolsonaro, já estava mais maduro esse debate dentro do Congresso, e aí aconteceu a aprovação da reforma da Previdência no primeiro ano. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela deu uma entrevista para o Estadão, uma entrevista em que eu participei como repórter, e ela disse uma frase: se não for agora, é agora ou nunca. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas esse núcleo tem especialistas, tem o Bernardo Api chamou para ele Nelson Leitão Paes, um especialista na área de tributação, sobretudo incentivos, benefícios que estão concedidos pelo governo. Rodrigo Orair, servidor do IPEA e que também foi diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, a IFE. Eles estão na equipe, mas mais do que nomes, é que o núcleo, a formação desse núcleo, Carol, mostra a importância que a Haddad está tendo em aprovar a reforma tributária. O ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia Jair Bolsonaro, não colocou a reforma tributária como prioridade e ele tinha outros temas que ele queria enfrentar depois da aprovação da Previdência, e acabou que, sem o apoio do governo federal, a proposta não aprovou. Por isso que muita gente acha que
Agora, há de fato uma vontade política para aprovar essa reforma, o que já dá um ganho nessa batalha que será a aprovação dela no Congresso. E só para fechar esse assunto, Adri, esse núcleo, ele tem um estofo para também ser aceito pela classe política, né? Para que essas ideias vão para frente no Congresso? Olha, Carol, tem um ponto, assim, esse núcleo eles vão discutir a parte técnica, né? Uhum. Mas a negociação política são outros 500 aqui em Brasília. Vai depender muito, muito, muito do Palácio do Planalto, né? Dos negociadores do Palácio do Planalto e do próprio presidente Lula, se ele vai empenhar de fato o seu capital político para apresentar a reforma, para aprovar a reforma, os seus ministros que são responsáveis pela negociação política. Eu vou lembrar aqui que o presidente Lula e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles têm outra tarefa, que é votar e aprovar, apresentar e aprovar um novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas. Foi uma promessa de Haddad, porque os investidores do mercado financeiro ficaram muito nervosos, muito insatisfeitos com o aumento de gastos que foi contratado no final do ano passado, na aprovação da PEC da transição, para garantir que Lula e sua equipe tivessem mais recursos para enfrentar demandas que não estavam contempladas no orçamento, como o aumento do Bolsa Família. Então, são dois projetos, duas pautas importantes. A Haddad diz que dá para conciliar, mas vamos ver como que isso se faz. Lembro que também é a primeira etapa da reforma tributária. Como eu falei, são primeiros impostos sobre o consumo. Eu vou citar quais são. Eles são PIS/COFINS do lado federal, do lado estadual é o ICMS e do lado dos municípios o ISS. Também há o IPI, o governo quer acabar com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas esse é um ponto sensível porque há resistências em acabar com esse tributo. Ele seria embutido dentro de um único, todos esses ficariam unidos, né, num único tributo ou em dois tributos. Essa também é um federal e um nacional. Essa também é uma discussão técnica. Mas é na política, Carol, que o negócio tem sai. que andar. E possivelmente esse assunto deve entrar na pauta hoje, né, do presidente Lula, que vai se reunir com os governadores que estão chateados ainda com o ICMS. Então, é um assunto que está na pauta do dia, né? Com certeza. Os governadores eles estão pedindo a compensação das perdas, é um abacaxi danado para a equipe econômica. Com certeza isso vai ter que ser administrado. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. É um tema, foi uma bola muito cantada, inclusive por aqui nos nossos debates ao longo do ano passado, né? Que essa fatura de uma redução do imposto do ICMS sobre os combustíveis, principalmente, né? Teve também energia e telecomunicações, a fatura iria chegar uma hora, e é isso que está acontecendo já no primeiro mês do novo governo. São novos, tem novos governadores e tem também aqueles que foram eleitos e que se posicionaram contra essa decisão do Congresso de impor uma mudança no ICMS, que é um tributo que é de autonomia dos estados. São eles que cobram o ICMS. Adri, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua matéria de capa aqui do caderno Economia e Negócios do Estadão de hoje, que é sobre as despesas não pagas, né, do governo Bolsonaro, que vai passar para esse ano no valor de 255 bilhões de reais. Lendo aqui a reportagem,
Fica claro que é uma prática de presidentes deixar, né, de um ano para outro, de uma gestão para outra, essas contas. O governo Lula, por exemplo, deixou 246 bilhões em valores corrigidos. Está falando de uma diferença de 8 bi e meio praticamente. Mas é sempre um problema, né? Deixar para pagar para frente. É sempre um problema. Na verdade, todo ano tem uma... tem esses... o nome no jargão orçamentário que se dá a isso são restos a pagar. São despesas que foram contratadas, né, empenhadas, é o termo orçamentário, e não foram pagas. Então, elas são transferidas de um ano para outro. Você vê que é um volume gigantesco, 255 bilhões de reais deixados pelo governo Bolsonaro para o governo para o governo Lula. Isso acontece todo ano, né, de um ano para o outro. Só que ele está aumentando, isso atrapalha a gestão do orçamento, porque essas despesas que estão sendo transferidas, elas vão competir com as novas despesas, com as despesas do orçamento deste ano, porque o espaço fiscal é um só, né? Então, se você paga paga essas despesas transferidas, deixa de pagar o que está previsto para 2023 e vai formando essa bola de neve. Mas tem um problema também, é que no caso desse ano, de 2022 para 2023, vamos lembrar que no final do ano o governo, o Congresso aprovou essa PEC da transição e nela tinha uma flexibilização do teto de gastos, ou seja, não computar no teto um conjunto de 23 bilhões de reais. Por que Lula e o Congresso todo quis? Porque permitiu liberar as despesas para o orçamento secreto, abriu espaço para pagar para contratar essas despesas do orçamento secreto. E aí, como faltavam poucos dias do final do ano, isso foi empenhado, mas não deu tempo de executar. Então, vai acontecer esse ano. Então, se tiver as consequências, que uma má gestão do orçamento, como a gente está vendo, acontece. É por isso que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai encabeçar uma reforma por dentro do orçamento, né? Não é uma reforma das regras fiscais, é uma reforma da forma de fazer o orçamento, e eu considero que há muito tempo esse assunto essencial. Adriana Fernandes, obrigada por mais uma semana. Segunda você está de volta. Segunda de volta, eu desejo um bom fim de semana para todos que estão aqui nessa manhã nos ouvindo na Eldorado, ouvindo esse programa maravilhoso, que eu tenho gosto muito de participar, Carol. Adoramos você também aqui. Um beijo. Um beijo. Um beijo.